Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e faz tempo que eu estou querendo falar com esse doutor Pedro Rodrigues Cury Halal. Muito obrigado, doutor, por nos atender. Epidemiologista e professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando contigo e com todos aqueles que nos acompanham. Doutor, o senhor não atende mais telefone dia 7 de janeiro, não, né? Dia 7 de janeiro, por quê? Uai, a CGU ligou para o senhor no dia 7 de janeiro para dar notícia. Eu nem me lembrava que era dia... Risca da agenda, 7 de janeiro, não atendo mais celular. Eu nem me lembrava que tinha sido dia 7 de janeiro. Realmente, acho que eu até prefiro esquecer, assim, porque talvez tenha sido uma das ligações mais patéticas que eu recebi, assim, na minha carreira. Uma coisa visivelmente equivocada, constrangida até, e que na prática era um resultado a meu favor, porque era um processo que tinha como objetivo me demitir do serviço público e nem sequer uma advertência conseguiram gerar no processo, porque efetivamente eu não cometi nada de errado, exceto critiquei. Usando a liberdade de expressão, fiz críticas ao governo federal, o que é absolutamente normal numa sociedade democrática. Então, assim, realmente, essa brincadeira do 7 de janeiro foi boa, porque nem eu lembrava que essa era a data. O senhor sabe que a não democracia, né, vem dos idos lá de antes da Primeira Guerra Mundial. Eu não me lembro o nome daquele corredor negro que na Alemanha, na cara do Hitler, ganhou uma prova lá, foi lá e levantou. Jesse Owens. Boa. Eu sou o cara da educação física, tia. Então isso aí, se tu falar de coisa de história, de esporte, pode ter certeza que eu vou tentar me lembrar. Porra, olha, o presidente da República tá pior que o Hitler, né? Porque se o Hitler suportou o Owen fazer aquilo lá, e ele não suporta uma crítica, nós estamos ruins de democracia, hein? Não, na verdade, a quantidade de similaridades entre o Hitler e o Bolsonaro não é pequena, né? Claro que o regime implementado na Alemanha é muito diferente do regime atual do Brasil, mas as figuras públicas do presidente brasileiro e do Führer alemão na época têm muitas similaridades, entende? Tem uma ideia anti-ciência, tem uma ideia anti-mídia, tem uma mania de perseguição muito forte. Então, assim, não são poucas as similaridades, infelizmente. E o pior é assim, né? A gente não pode, além da autenticidade, né, que toda hora está sendo colocada à prova e colocando em dúvida, né, a liberdade de expressão, a pessoa vai e coloca um deputado federal daí do Rio Grande do Sul, né, quer dizer que é o Bibo Nunes, do ex-partido do presidente, né, para tomar a frente, para que ele fosse o provocador do negócio, quando na verdade não foi ele, né? Na verdade, essa estratégia de usar um político desconhecido, um ilustre desconhecido, senhor Alcíbio, eu nem conhecia, é uma estratégia tradicional, né, desse mundo político. Na verdade, o presidente, o Palácio do Planalto, estão tentando me atingir de várias formas, já faz muito tempo, já escrevi sobre isso, né? Tentativa de censurar os dados da pesquisa, depois tentativa de tirar o financiamento, tentativa de interferir na nomeação da reitoria da UFPEL, tentativa de fazer eu assinar o TAC, e nas 4 oportunidades deu efeito rebote. Então, assim, talvez já fosse hora de terem aprendido, se não fosse aprender por mérito, mas que fosse por repetição. Cada vez que vierem me atacar vai dar efeito rebote, porque eu não tenho nada
além da minha posição científica. E a minha posição científica é o que incomoda eles, entende? Eles não estão incomodados, eles estão incomodados quando eu mostro. Hoje eu tuitei que se o Brasil tivesse na média mundial, teriam morrido 94 mil pessoas no país. Só que morreram 440 mil. Não. Todas essas a mais estão na conta de quem manejou mal a pandemia no país. Eu só gostaria que o senhor retificasse a caminho dos 500. Não é 400, a caminho dos 500 nós estamos. Infelizmente, a caminho dos 500 e, infelizmente, também com um comportamento que eu mesmo não acreditava que viesse tão rápido, de uma escalada para a terceira onda mais rápida do que eu esperava. Até eu, que trabalho diretamente com isso, que vejo o Brasil fazer uma bobagem atrás da outra, até eu fiquei muito surpreso com a velocidade com que a gente está começando a se aproximar dessa terceira onda. Doutor Halal, o senhor falou em corte de pesquisa, mas nós nem começamos a Versamune aqui do professor Célio Lopes, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Inclusive, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, esteve aqui em Ribeirão Preto para a divulgação oficial do início dos testes da Versamune, com investimento de 200 milhões do governo federal, que 23 de abril, logo depois, o presidente cancelou o investimento na pesquisa. Esse tipo de história, o que me incomoda um pouco é que essas histórias têm que ser mais divulgadas. Porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo. No caso do EpiCovid, foi isso, foi uma loucura. A pesquisa, o EpiCovid era bem mais humilde em termos de orçamento, eram 12 milhões só. E a verdade é que o governo, quando viu o resultado do maior risco de infecção entre os indígenas, o pessoal surtou. Eles não gostaram do resultado, mas o resultado de uma pesquisa, ele é imprevisível. Quando a gente faz pesquisa, isso aí é até uma coisa que tem que ser explicada para alguns dos senadores que estão ali na CPI, a pesquisa ela não começa com a resposta, ela começa com a pergunta, e aí a gente vai atrás da resposta. A tentativa que alguns senadores estão fazendo ali é começar com a resposta e tentar ir procurar a pesquisa, a pergunta ou o estudo que responde o que eles já têm como resposta definitiva, e não é assim que a ciência funciona. Então, por exemplo, se a gente procurar na literatura, vai achar um estudo que não encontrou relação entre fumar e câncer de pulmão. Mas tem 900 ou 9 mil que encontraram. E aí o que o pessoal negacionista faz é pegar esse um que encontrou um resultado diferente de todos os outros e tratar como se fosse a verdade absoluta. E a ciência não trabalha assim. Um dos princípios de causalidade mais básicos é a consistência. Quase todos os estudos sobre cloroquina, por exemplo, mostram que cloroquina não serve para nada para a Covid. Então não adianta citar um estudo que pode ter achado um efeito, seja por falha metodológica, seja por má-fé, ou seja por flutuação amostral. A maioria dos estudos, a grande maioria, não mostra nada. Isso é o que a ciência traz de ensinamento. O senhor que é pesquisador, me responda rápido. O que mata mais índio? O Covid ou o garimpeiro? Garimpeiro, até hoje, garimpeiro, sem dúvida nenhuma. Mata mais os índios, né? Por quê? Porque os garimpeiros estão matando os índios há mais tempo do que a Covid. Tá. Agora, a Covid tem gerado um excesso de mortes grande entre os povos indígenas. Felizmente, eu acho que até como efeito do EpiCovid, mesmo que o Ministério nunca vá admitir isso, mas talvez por isso eles botaram os indígenas no grupo prioritário da vacinação, felizmente, então os grupos estão se vacinando e eu espero que esse extermínio da população indígena decorrente da Covid acabe ou pelo menos diminua muito. Infelizmente, o extermínio da população indígena em decorrência do garimpo, esse não está perto de ser extinto. Eu quero, o senhor já falou 2 vezes na EpiCovid-19, eu queria que o senhor falasse rapidamente um pouco, porque foi basicamente o primeiro estudo, né, o primeiro tratado sobre o Covid-19, foi logo no começo da pandemia que o senhor divulgou esse estudo, e parece que é o estudo mais completo que tem até hoje. O maior estudo epidemiológico do Brasil sobre Covid, e agora, recentemente, saiu uma publicação internacional
que revisou os mais de 500 estudos no mundo desse perfil de estudo epidemiológico, inquérito sorológico, e o EpiCovid foi um dos 10 que tirou score máximo de qualidade metodológica. Então, é um estudo muito robusto mesmo, conduzido aqui no território nacional. O que a gente fez? A gente fez um estudo em várias fases. No caso, no estudo nacional já foram 5 fases até agora. Cada uma dessas fases, a gente visita 133 cidades espalhadas pelo território nacional, em todos os estados da federação. Em cada uma dessas cidades, a gente entrevista e testa 250 pessoas por acaso, sorteadas, e aí a gente tem uma estimativa do quanto que tem de Covid em cada estado, em cada cidade, em cada região e no país inteiro. Isso que o EpiCovid faz. Além disso, rapidamente, o EpiCovid trouxe um monte de resultado para a ciência. O EpiCovid foi um dos primeiros estudos a mostrar que criança pega esse troço tanto quanto adulto. O EpiCovid foi um dos primeiros estudos do mundo a valorizar esse sintoma, perda de olfato, perda de paladar, a pessoa parar de sentir o gosto ou o cheiro das coisas. Os estudos originais na China não investigavam essa variável. O EpiCovid fez isso. O EpiCovid mostrou essas desigualdades sociais e étnico-raciais, os grupos mais vulneráveis tendo mais infecção, e o EpiCovid, último, confirmou a teoria do iceberg, que era a própria inspiração do estudo. O que é isso? Existe muito mais casos de Covid na população do que aparece na estatística oficial. Então, quando hoje a gente olha que são 15 milhões, podem ter certeza que já tem mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que já foram infectadas por esse vírus. Bom, andando um pouquinho para frente, o senhor teve alguma informação desse estudo do Butantan com relação a essa Butanvac, a perspectiva dela, esse processo de ovos, que é um processo extremamente conhecido pelo Butantan e no mundo inteiro, fala-se sobre as facilidades desse processo para as atualizações posteriores. O que o senhor me fala disso? Olha, primeiro, eu não tive informações superficiais sobre o assunto, porque eu não tive tempo, mas assim, sendo uma vacina produzida pelo Butantan, que tem uma imensa experiência, sabendo que nós não vamos tomar vacina da Covid só uma vez na nossa vida, nós vamos tomar outras vezes, é muito bem-vinda a iniciativa. Por quê? Porque nós vamos garantir a nossa capacidade sustentavelmente de seguirmos nos vacinando na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez que precisarmos de vacina contra a Covid. Então, eu vejo de forma muito positiva essa iniciativa da Butantan-Vac, que vai ser aí, muito provavelmente, a vacina mais utilizada no Brasil na segunda onda de vacinas da Covid-19, que deve começar aí daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente encerrar essa primeira onda. Eu vou chamar o nosso intervalo, apesar de que muitos aí estão contra a ciência e tiram investimentos em vacina, quando a ciência deu uma resposta nunca tão grande e tão rápida como para a gente tratar dessa pandemia. Era para ter morrido muito mais. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo gentilmente o Dr. Pedro Halal, epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Professor, terceira onda, nem saímos da segunda, pô, tá? Eu olhei aqui Ribeirão Preto, nós estamos com 93% do leito de UTI ocupado. O governador de São Paulo hoje sinalizou que está querendo afrouxar o distanciamento, as coisas. Não é meio assustador isso, não? Olha, eu tava comentando antes assim, ó, eu tenho uma preocupação muito grande com a tal da terceira onda. Por quê? Porque a terceira onda ela está chegando por cima da segunda onda. Aliás, a segunda onda já veio por cima da primeira, porque o Brasil não... Quando as mortes começam a estabilizar, o Brasil, ao invés de manter as restrições para que vá lá para baixo, o Brasil começa a reabrir. Então, a gente teve a primeira onda no ano passado, que veio até a virada do ano. Quando começou a estabilizar, a gente reabriu, então a gente criou a segunda onda, e agora a segunda onda começou a estabilizar, caiu um pouquinho, a gente já abre tudo de novo, e vai vir a terceira onda. Eu achei, tenho que te admitir, que ia demorar um pouco mais. E, infelizmente, as evidências, e aí talvez tenha a ver com, infelizmente, também a chegada da variante indiana, além da P1, além das outras variantes. Olha, a tragédia vai ser grande se a terceira onda começar de forma descontrolada no Brasil agora. Então, espero que isso não aconteça. Pode concluir. Não, espero que não aconteça. Mas a tendência da terceira onda é muito ruim, porque a vacinação agora desacelerou em vez de acelerar. A gente está enfrentando aí um apagão de vacinas e essa preocupação gigante aí de uma terceira onda num ambiente em que, ainda em vários lugares do Brasil, 90 e poucos % dos leitos ainda estão ocupados. Eu, basicamente, assim, sou leigo no assunto. O que a gente faz, né, ler, informar, conversar com vocês, que é o nosso papel, né? Mas eu não achava que ela viria, porque nós estamos chegando no 20% da vacinação, o senhor disse, desacelerou, né? Infelizmente, desacelerou, e com essa desaceleração vai permitir, com essa abertura, ou esse cansaço, ou irresponsabilidade do cidadão, né, que está na rua, e eu noto na minha cidade, eu noto por onde vou, o trânsito está parecendo normal, de caos, quer dizer, o povo está na rua, não tem pouca gente se contendo. Então eu passo a acreditar, sim, nessa terceira onda, e olhando o que foi a segunda em cima da primeira, eu não sei o que vai acontecer a terceira em cima da segunda. Olha, a gente tem que lembrar dos conceitos de progressão geométrica que a gente aprendeu no colégio. Esse é o tamanho da tragédia que pode acontecer. Por quê? Porque a gente estabilizou num patamar de 1.000 no ano passado, reabriu. Aí esse ano estabilizamos num patamar de 2.000. Se a gente reabrir, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Talvez a gente reestabilize num patamar de 4.000 daqui a um mês e meio. Para estabilizar num patamar de 4.000, talvez a gente chegue em 5, 6 mil num dia. Será que a gente está pronto para lidar com uma destruição da nossa população dessa magnitude? Já tem uma estatística esses dias que me apavorou, né? 1 de cada 500 brasileiros morreu com Covid. E olhando nas duas outras ondas, né, essa segunda e a primeira, a gente teve um hiato aí de um mês e pouco em relação à Europa, e nós tivemos tempo, sim, de nos preparar melhor. Não estou falando de não ter a pandemia, de não ter o vírus, mas nós tivemos essa proteção. Agora a Europa está reabrindo, né? Mas com vacina, quer dizer, é uma população extremamente menor que o Brasil, qualquer país da Europa, né? É uma população extremamente menor e vacinada. Então, não, e vacinada, desculpa, não quero te interromper, mas vacinada, e quando a vacina começou, com lockdown, a maioria dos lugares. E aqui não, nós não fizemos lockdown para os números irem lá embaixo. A gente está vacinando, mas vacinando com tudo aberto.
Desculpa, te interromper. Não. E eu vou complementar, porque com tudo aberto e com diferenças de decisões políticas. Então, por exemplo, são 5.500 prefeitos tomando medidas distintas, 26 governadores e 27 com o Distrito Federal, e uma ausência e uma insistência do governo federal em dizer que o Supremo Tribunal Federal tirou essa atribuição do governo federal. Não, na verdade, isso aí, deixa eu te falar bem sobre essa manifestação, essa desculpa aí. Todos nós tivemos aí no colégio, na escola, na nossa família, todo mundo sempre tem aquele coleguinha que tem medo de tomar decisão, que lava as mãos, que inventa qualquer desculpa para dizer, eu não consegui, porque tu vê, o outro não deixou. Só que o problema é que esse coleguinha que tem medo de tomar decisão, que não tem pulso para tomar as decisões, o problema é que esse coleguinha hoje comanda o país. Então, na hora que a gente precisava de ter alguém com liderança, nós temos um anti-líder. E aí, realmente, a situação fica muito complicada. E aí o pessoal diz, mas essa fala é política, não é técnica. Não, ela é técnica. O Brasil tinha que estar enfrentando a pandemia que nem a Nova Zelândia está enfrentando. Mas a Nova Zelândia é pequena, tá? Mas a China não é pequena. Mas a China é um regime mais fechado. Tá? Mas a Austrália não é pequena e o regime não é fechado. Entende? Não adianta a gente tentar ficar inventando desculpas. A verdade é que o Brasil é o 81º país que mais vacina no mundo. É uma vergonha. É o 8º país com mais mortes recentes por Covid, ajustando para o tamanho da população, e o 12º país com mais mortes acumuladas de Covid, também ajustando para o tamanho da população. São 200 países no mundo. Um país do tamanho do Brasil estar nessas posições horríveis é muito preocupante, muito assustador. Apesar do senhor qualificar e corretamente essa visão técnica, científica que deveria ser o cuidado da pandemia, mas ela não desenvolve em alguns momentos por falta de permissão da política, por falta de ajuda da política. Nós estamos falando que o senhor teve um corte de verba aí em Pelotas, como a Versamune aqui em Ribeirão teve um corte de verbas, uma questão política que atrapalha a ciência. E aí nós vamos ter 3 ministros da educação em um ano, 3 ministros da saúde em um ano, não é uma questão política para atrapalhar a ciência? Exatamente, é isso que me incomoda um pouco, né? Porque isso é engraçado, porque o pessoal fala, e cada vez que os pesquisadores se manifestam, eles são acusados de políticos. Mas quando as decisões políticas destroem a vida das pessoas, aí parece que não conta isso. Vamos dar um exemplo. Desde o primeiro dia da pandemia, quando me perguntaram, existe dilema entre saúde e economia? Eu disse, não. Todas as pandemias do passado mostraram que o principal indicador para recuperar a economia do país é controlar o vírus. O Brasil decidiu que não, que nós íamos tratar ou eu invisto no vírus ou eu invisto no emprego. O que acontece hoje? O Brasil é um dos países que mais mortes tem e é um dos países que mais desemprego tem decorrente da pandemia. Então, assim, não tem nada ali do que uma decisão política de desrespeitar a opinião da ciência. Porque a opinião da ciência dizia, se tu quer recuperar a economia do teu país, presidente, tu precisa controlar a doença, tu precisa controlar a disseminação do vírus. E não, a estratégia foi, não, porque nós temos que reabrir, tem que reabrir. A estratégia de reabrir com o vírus descontrolado está destruindo a saúde da população e está destruindo a economia do país. As pessoas parecem que não notam, gente, o dólar é 5 e não sei quanto, a gasolina é 5 e não sei quanto, aqui em Pelotas é quase 6. O gás de cozinha é um absurdo, carne, feijão, arroz, desemprego. Será que as pessoas não estão vendo que a economia do país foi por água abaixo? E as pessoas seguem com esse discurso que a economia está assim porque nós fechamos. Não! A economia está assim porque nós não fechamos por períodos curtos e rígidos, que é o que a ciência defende. E para ainda, eu vou piorar um pouco a situação em relação à política, né? Eu falei esse negócio dos 3
ministro da Saúde, etc. Mas eu também quero falar, por exemplo, da fraca definição de cada ministério envolvido nesse negócio, o papel de cada um muito mal definido, muito mal distribuído entre economia, transporte, saúde, ciência e tecnologia. Ficou um negócio tão sufocado, como também, por exemplo, essa interferência de hidroxicloroquina, ivermectina, quer dizer, uma torre de Babel. Exatamente. E essa questão da incapacidade de definir as funções, ela está ficando muito nítida na CPI, né? Tu pega o ministro das Relações Internacionais fazendo reuniões e o ministro da Saúde nem fica sabendo, o ministro da Saúde diz que foi não sei quem, aí tem uma reunião com a Pfizer e vai um vereador do Rio de Janeiro só porque é filho do presidente. Então, assim, fica cada vez mais escancarado para o país que nós temos um governo familiar e de amigos. É um grupinho pequenininho que se divide. Aí o senador, que é filho do presidente, não se dá conta que ele tem conflito ao ir para a CPI. Não, ele vai para a CPI para tumultuar, entende? Esquecendo completamente o óbvio de que, como filho do presidente, ele deveria estar distante de uma CPI que está julgando o seu pai e que, no limite, vai decidir se o seu pai é impedido ou não. Então, assim, o Brasil perdeu essa noção porque é um governo de família e de amigos, e não um governo sério, responsável, que vai tratar das coisas que importam para o povo brasileiro. Eu tenho uma última pergunta para o senhor antes de encerrar, e vou aumentar ainda a questão política, a má gestão política do negócio, que diversos países, no auge dessa nossa crise, fecharam fronteiras com o Brasil ou voos, e o Brasil sequer ainda impediu a entrada de voos da Índia aqui no Brasil. Quer dizer, a gestão política não foi bem, não está indo bem. Porque, na verdade, porque além de todas as questões de negacionismo, etc. e tal, tem muita incompetência, né? Porque a escolha dos cargos, ela é totalmente ideológica ou familiar ou de amizade. Não tem cargos escolhidos por questões técnicas. Quando as escolhas são ideológicas, de amizade ou familiares, é isso que acontece. Aí eu vejo hoje o ministro da Saúde, um dos cargos mais importantes do país, dizer, que eu chamei o cara porque alguém me disse que ele era bom. Não tem um processo, não tem uma lógica de contratação, um perfil técnico. Não, alguém me disse que o Marquinhos, não me lembro se era o Marquinhos, era bom e eu aceitei, pelo amor de Deus. É o ministro da Saúde de um país democrático. Faz um processo para escolher alguém, faz um edital, entende? Esse tipo de coisa, essa maneira de tratar o país como se fosse uma família ou um grupo de amigos, é o que está nos atrapalhando, além das outras coisas, tipo negacionismo. Quero agradecer ao Dr. Pedro Rodrigues Kuger Halal, epidemiologista, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, trouxe para a gente a visão dele, ele que fez o EpiCovid-19, primeiro estudo e provavelmente o mais completo até hoje sobre Covid no Brasil. Muito obrigado, doutor Pedro. Um abraço a todos. Até semana que vem. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.